Nós vamos meditar hoje em Isaías capítulo 6. Diz a palavra do Senhor assim, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima do Senhor. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar das portas, se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías dizendo: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, disse Isaías, e disse: Eis que ela toca os teus lábios e a tua iniquidade é tirada. Foi tirado e perdoado o teu pecado. Queridos, é impressionante essa passagem, não é verdade? Mas o interessante é o que está por trás. Qual era o contexto histórico da época? Porque nós vemos na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? E você vai entender o porquê desse sentimento que Isaías põe nessa passagem. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi o 10º rei de Judá. E ele era um homem, queridos, extremamente reto, temente ao Senhor, que combateu as guerras realmente de Deus, lutou contra os filisteus. Isaías foi alguém, queridos, que trouxe lanças, que aparelhou todo o exército, que comprou maquinário de engenheiros na época, queridos, para lançar pedras, para combater o inimigo. Então, Uzias foi um homem que lutou muito pelo seu povo, que era o povo de Deus. Ele foi rei de Judá. Só que chegou um momento na vida de Uzias que ele, resolveu, já que ele servia tanto a Deus, servia no templo, servia em meio ao povo como um grande homem, um grande representante, ele resolveu entrar no templo para oferecer incenso, para colocar ali diante de Deus, a sua oração, o seu sacrifício. E quando ele entra no templo, ele é o quê? Naquele momento, avisado pelos sacerdotes: não faça isso. Você não tem autoridade para entrar no templo e oferecer sacrifício. Você é um rei, você não é um sacerdote. E foram vários sacerdotes ali, avisaram Uzias, mas ele se encheu de si, porque na verdade, por todos os seus feitos, ele se achava digno. Ele se achava digno, sim, de estar diante de Deus e de oferecer sacrifícios e de viver e colher todas as bênçãos que advinham do Senhor. Só que naquele momento, que ele ensoberbecido, se gloriando, querendo ter um acesso a Deus por mérito próprio, diz a palavra do Senhor, que a lepra começou a sair no corpo do rei Uzias. E ele mesmo, ao ver aquela lepra, e os sacerdotes começaram a correr com ele para fora do templo. E ele mesmo. Então, esse rei Uzias passou a viver isolado por todos os dias da sua vida, até aquele dia lá que Isaías estava dizendo: o rei Uzias morreu.
Então, o rei Uzias, queridos, representava aquilo que era o quê? A justiça, né, divina. Ele já trazia, né, esse histórico. Todo mundo que comentava sobre o rei Uzias comentava o quê? O rei Uzias continua sozinho, trancafiado lá na casa dele, porque está leproso. Porque todo leproso não podia manter contato com ninguém. Então todos diziam: o rei Uzias, aquele que tentou entrar na presença de Deus e entrar no templo e oferecer incenso, está solitário, está sozinho. Então o rei Uzias era o símbolo da justiça divina. E agora o rei Uzias finalmente acabou morrendo. Então imagina qual era o comentário no funeral, só esse. Esse conheceu, né? Olha o juízo, esse conheceu. Imagina os religiosos, né? Que gostam de acusar, que gostam de condenar todo mundo, que gostam de dizer que só eles são santos, né? Imagina os religiosos lá falando da morte do rei Uzias, né? Olha, o rei Uzias acabou morrendo mesmo, né? Olha, ele morreu leproso, lembra? Porque ele quis se achar, mas olha, ele era cheio de pecados. Então esse era o contexto da época, quando Isaías escreve esse capítulo aqui 6. Ele fala: na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele fica desesperado. Por quê, queridos? Porque na mentalidade de todo mundo, o que é? Né? Deus, ele é destruidor, Deus é julgador, mas você vai ver a diferença agora. O que Deus quis mostrar a Isaías, porque o Senhor, naquele momento que Isaías vê o Senhor no trono assentado, e ele vê as vestes de Deus enchendo o templo. Imagina, se Uzias pegou uma lepra, né, só por entrar no templo e tentar oferecer incenso, imagina na cabeça de Isaías: eu vi o Senhor, eu vi Deus sentado no trono e vi no templo todo o manto dele, eu vi o manto dele dentro do templo. Eu vi a glória dele, eu vi serafins sobre ele, os próprios serafins punham as asas nos olhos para não olhar para Deus, tamanha glória de Deus, e eu vi Deus. Isaías entra em pânico, porque ele pensa: se Uzias morreu, pegou lepra, e agora já morreu, porque tentou entrar no templo, imagina eu com o meu pecado. E aí, Isaías tem a conduta que Deus espera de todo pecador. Sabe o que Isaías faz? Ao contrário de Uzias, que quando foi colocado diante do templo, entrou no templo, ele foi repreendido pelos sacerdotes quanto às suas limitações, quanto àquilo que era o impedimento dele avançar diante de Deus. Ele não confiou, né? Não confessou a sua pequenez, ao contrário, Uzias se gloriou, que diz 2 Crônicas 29, depois você leia, que Uzias se indignou. Como assim? É lógico que eu posso, eu vou entrar sim, e eu vou, né? Eu vou oferecer. Ele ficou indignado porque disseram que ele não podia oferecer o incenso. E isso foi o que trouxe o que? Juízo sobre ele. Quando você, por mérito próprio, acha que é digno, que pode, que sabe, que é, mas quando você se porta como Isaías, Isaías na hora falou: meu Deus, o que vai ser de mim? Ai de mim, que sou um pecador. Sabe por quê, queridos? Pecador todo mundo é. Só que a diferença entre aqueles que têm a humildade de reconhecer seu estado, a sua limitação, a sua falha, e se curva, como Isaías fez. Ele disse: ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. O que vai ser de mim, meu Deus? Isaías teve a atitude que Deus quer e espera do ser humano. Nossa,
Nós, pecadores, atitude de humildade, atitude de reconhecimento, atitude realmente de quebrantamento. Deus habita em um alto e sublime lugar, mas Ele habita com o contrito de coração e com aquele que tem o espírito abatido. E diz então a palavra do Senhor, que quando Isaías se curva e ele ali reconhece o seu estado e ele fala: ai de mim, Senhor, o que vai ser de mim se Uzias pegou uma lepra, né? Só de entrar no templo. Deus, eu vi Deus no trono. Se Uzias está morto ali agora, no dia da morte do rei Uzias, né? O rei Uzias tinha morrido, então estava todo mundo assim no zelo pleno. E eu que vi Deus no trono, o que vai ser de mim que sou mais pecador? Porque, queridos, quem tem um coração sincero diante de Deus, ele se considera o maior pecador. Não é o religioso. O religioso, ele julga todo mundo e ele se coloca como santão. Agora, quem conhece Deus mesmo, conhece a si mesmo. Então, reconhece, como Paulo dizia, eu, o principal dos pecadores, né? Então Isaías tinha essa mentalidade. Deus quer usar gente assim, gente que, como Cristo disse, avalie-se, pois o homem a si mesmo, gente que se avalia e tem um coração sincero, que tem um coração humilde, de dizer, né, como Isaías: ai de mim que sou pecador. Lembra na Bíblia que houveram 2 homens que subiram a um monte para orar? Um subiu e ele começou a dizer: ah, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais, eu não sou como os gentios, eu dou o dízimo, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, ah, graças te dou. E outro subiu no mesmo monte, mas não tinha coragem nem de levantar a cabeça, e ele dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. E ele mal conseguia falar palavras, tamanho era o quebrantamento do coração. É a estes que Deus procura. Deus procura homens que ele possa realmente encontrar lugar de quebrantamento, de humildade e de sinceridade. E o que aconteceu com Isaías, quando Isaías falou: ai de mim, eu vou perecer. Veio um anjo e tocou com a tenaz os lábios de Isaías. E o anjo disse para ele: as tuas iniquidades foram tiradas e perdoados os teus pecados. Aonde há quebrantamento, aonde há humildade, aonde há humilhação, aonde há arrependimento, aonde há confissão, há perdão de pecados. Se no teu coração houver espaço para genuinidade, de conviver com Deus, naquilo que é a sua limitação, não ser Uzias, que se acha digno, ah, eu sou, eu posso, e acha digno, superior a todos, não, mas ser Isaías, que põe a mão no coração e fala: ai de mim, Senhor, eu não sou digno, mas a tua graça me basta, não foi o que Paulo disse? E então, quando você busca no Senhor o favor, a misericórdia, a compaixão, a força, o milagre, você verá Deus e não será consumido. Você verá Deus e será tocado e será perdoado do seu pecado e será lavado da tua iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado cauterizado. Isaías só falou: ai, Senhor, eu tenho os lábios impuros. Mas havia problemas em Isaías maiores ainda, havia iniquidade. Iniquidade é o pecado cauterizado, é o pecado que se pratica já de forma normal. A pessoa já nem sente mais peso por aquilo, mas o anjo vê, vem, toca nos lábios e diz: a tua iniquidade é tirada e perdoado o teu pecado. É esse Deus que nós pregamos, é essa a palavra do Senhor para a tua vida. No Senhor há perdão, no Senhor há remissão, no Senhor há cura para quem tiver um coração verdadeiro de reconhecer seu estado pecaminoso, de avaliar a si mesmo e buscar em Deus a salvação. Os meus olhos viram o Senhor, disse Isaías, e que você possa ver a Deus em toda a sua glória e não ser só um religioso que vai no templo e ainda se julgará apto e apto. Não, você vai ser alguém que verá a glória